Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para trazer muitas novidades aqui sobre imigração no nosso canal da Austrália para Todos. Eu estou muito feliz de novamente trazer aqui o Cláudio da Seven Migration, né, Cláudio? E obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui novamente. É um prazer, sempre um prazer estar no seu canal. Obrigada a você, Cláudio. Dessa vez a gente tem mais boas novidades, porque na última live a gente já teve várias coisas boas, né, Cláudio? Sim, sim. Hoje acho que hoje é quando a gente tem a informação oficial, né? Quando oficializou a entrada dos novos vistos regionais, né? Então agora a gente já pode começar a fazer aplicações para os vistos 494, 491 e todas aquelas vantagens que a gente anunciou na última live. Sim, o pessoal estava super ansioso para esse dia 16 de novembro, né? O que esperar desse dia? Então, tinha algumas indefinições, mas agora a gente vai esclarecer todas as dúvidas com você. E, pessoal que estiver assistindo a live, já deixa aí nos comentários. A gente já fez esse horário especialmente para quem também está no Brasil, porque da outra vez a gente fez no período da tarde, muita gente ficou acordada de madrugada para conseguir assistir. Então, dessa vez a gente tem um horário aí que todo mundo consegue assistir, né? Mas antes de mais nada, eu queria aí só dizer que tanto o Cláudio quanto a Juliana da Seven Migration, vocês vão fazer uma tour na Austrália, é isso? Então, porque hoje a gente tem a oficialização dos novos vistos entrando em efeito e começando a aceitar aplicações, né? Só que alguns desses vistos dependem de regras de cada estado, né? Então a gente vai tentar passar no máximo de estados que a gente pode e passar as informações especiais daquele estado, né? Como vão ser as regras daquele estado, né? A gente tem bastante informação hoje, bastante novidade, mas tem muita coisa ainda que ainda não foi anunciada. Então a gente vai contar, só que tem muita informação, a gente não consegue falar. A South Australia e Western Australia, a gente vai estar presente para poder passar um pouquinho de informação sobre aquela região onde as pessoas estão. Bacana. Então, eu vou deixar aqui no link dos comentários para vocês acessarem a agenda aí de seminários. O primeiro já vai acontecer hoje e vai ser super legal, porque eu acho que vai levar bastante informação para o pessoal. E é de graça, hein, gente? Não perca, porque é de graça, tem lugar limitado, né, Cláudio? E é bacana que o pessoal pode estar presente e fazer as perguntas que muitas vezes geram nesse monte de novidade, nesse monte de informação nova, né? Gera muita dúvida, né? E ali você vai ter a oportunidade de debater, fazer perguntas, conversar com a gente para saber exatamente, às vezes, um pouquinho mais sobre uma coisa mais específica de um caso ou outro que a gente possa ajudar, né? Muito bom, muito bom. Então, vamos lá, direto ao assunto, porque tem muito assunto hoje para falar, né? Tem bastante coisa. O primeiro deles, Cláudio, que eu queria que a gente esclarecesse de uma vez por todas aí, essa diferença entre o regional, né, que é o famoso regional que a gente já conhece, e o Major Regional Center, que esse é um assunto novo aí que a gente não tinha falado no live anterior. Tem como você explicar para a gente basicamente o que é isso? Bom, a Austrália ela agora está tentando colocar denominações diferentes dependendo do porte da cidade, né? Então, é importante o pessoal saber que só de ter a palavrinha regional, né, na frente já é uma grande vantagem de a pessoa estar, né? Qualquer cidade da Austrália, fora Sydney, Melbourne, Brisbane, é considerada regional, tá? Então, eles vão ter acesso à maioria das vantagens de uma área regional, né? Agora, o governo não quer também deixar em desvantagens as cidades que são mais regionais ainda do que outras, né? Então, por exemplo, quando surgiu, quando Perth não era regional, até pouco tempo atrás, o pessoal saía de Perth e buscava oportunidades em outras áreas mais remotas, né? Isso estava sendo muito bacana. Perth virou regional, muito legal, né? Muita gente que vinha para Sydney e Melbourne, que são são as cidades que eles não querem trazer tantos imigrantes quanto as outras regiões, puderam escolher Perth. Só que também muitas vezes as pessoas que queriam sair de Perth para ir para uma outra regional para buscar mais oportunidades acabaram decidindo ficar em Perth, né? Então o governo deu uma série de vantagens para todo mundo que está na área regional, só que mais vantagens ainda para quem continuar com os planos de ir para uma regional area, que não seria um regional center, né? O regional center são as cidades, eu
fiz um cálculo ali que eles fizeram um threshold ali, um limite de cidades entre 200 mil a 2 milhões de habitantes. Esses vão ser os regional centers, né? Eu não vou falar a lista inteira, né? Mas inclui Perth, inclui Adelaide como as duas maiores regional centers. Também tem Gold Coast, né? Tem Sunshine Coast, tem Hobart, na Tasmânia, tem Newcastle, em New South Wales, que não era regional, agora é. Canberra, capital do país, que não era regional, agora é. Então, essas cidades têm a grande maioria das vantagens de uma regional, né, dos regional visas, mas sim, outras cidades que não são essas ainda têm mais vantagens ainda, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Que bacana. Você tem alguns exemplos de cidades que estão agora dentro do regional mesmo? Regional, eu vou falar as que estão dentro, as que não são regional. Sydney, Melbourne e Brisbane, né? Algumas cidades bem legais que são regional centers, Perth, Adelaide, Gold Coast, Sunshine Coast, Canberra, Newcastle, Wollongong, Geelong, Hobart, né? Agora, outras cidades importantes que são regional areas, né? A maior provavelmente vai ser Darwin, né? No território do norte. Aqui em Western Australia tem Broome, tem Kalgoorlie, que mais? Em New South Wales tem Byron Bay, né, tem Cairns, Queenstown, Queen, como que é a cidade? Toda a região... Tem muitas coisas. Tem muita cidade. Que bacana. A Austrália inteira, menos essas 10 cidades aqui. Muito bom, muito bom. Então, Cláudio, vamos lá, vamos entender, já que agora você já clarificou para a gente aí quais são as diferenças entre esses conceitos, agora, e também quais são as cidades dentro desse conceito, queria que a gente pudesse explorar e explicar um pouquinho mais para o pessoal quais são as vantagens e as diferenças de cada uma delas. Legal, então vamos começar com todos os vistos regionais, tá? Todos os vistos regionais, seja a cidade seja regional center ou regional area, vão ter acessos aos novos vistos regionais, que é o 494 e o 491, tá? O 491 é um skill visa, aquele do points test, que a gente vai conversar um pouquinho mais também, e só vai ter acesso a esse visto quem tiver numa regional, seja regional center, seja regional area, tá? Esse visto é bem legal, porque dá muito mais pontos, né? E também tem o 494, que é um visto de sponsor regional, e a lista de ocupações desses vistos é enorme, né? Se a gente comparar com as listas normais que o pessoal tem acesso nos grandes centros, como Sydney e Melbourne, é 4 vezes mais, 5 vezes mais opções de ocupações que as pessoas podem aplicar nessas áreas, né? Então, é bastante importante. Outra coisa bem legal que o governo está fazendo para incentivar as pessoas a irem para as áreas regionais, regional centers e regional areas, é dando mais anos de graduate visa. Também vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho, né? Então, essas mudanças do dia 16 de novembro foram positivas para todos os lados, porque quem já estava planejando ir para Sydney, Melbourne e Brisbane, e quiser manter esse plano, não vai ser prejudicado do que já tinha planejado antes, porque eles não tiraram nenhum dos benefícios dessas cidades, né? Agora, eles incluíram outros para as áreas regionais, para tentar fazer a pessoa pensar, pô, mas calma aí, no meu caso, será que não é mais fácil, um caminho um pouquinho mais lógico se eu for para uma área regional? E é isso que eles estão tentando fazer, dar mais incentivos em vez de tirar benefícios de quem já tinha feito um planejamento para um grande centro. Que bacana, porque no fim das contas eles querem, né, que a população cresça, que a cidade se desenvolva, e é por isso que eles estão tentando manejar isso para que as pessoas tenham incentivos nessas cidades também, que são muito importantes, né, e não necessariamente são cidades pequenas, né, por exemplo, Perth, Adelaide, tem um número de pessoas da cidade, assim, significativo, né, então é bacana saber que a Austrália agora está pensando dessa forma aqui, que ela quer crescer de forma consistente. Sim, então é importante o pessoal ter isso em mente, né? A gente fala muito sempre de Perth, Adelaide, muitas vezes o pessoal fica até bravo, né? Fala, pô, mas caramba, você só fala de Adelaide, agora a gente só fala de Perth também. Mas assim, se a gente pensar na Austrália, fora Sydney, Melbourne e Brisbane, são as duas maiores cidades, fora esses três, né? São os dois
as únicas duas cidades regionais que têm mais de 1 milhão de habitantes, né? Então, é lógico que essas cidades, elas já são cidades completas, né? Se eu falar para qualquer pessoa, gente, você prefere ir para Darwin ou para Adelaide? Você prefere ir para Tasmânia ou para Perth? O pessoal vai acabar sempre preferindo Perth ou Adelaide, porque são cidades onde o pessoal tem tudo. Mas são cidades que ainda precisam crescer muito. Então, por isso que o governo está tentando colocar incentivos para essas cidades também. Muito bom. Então, vamos voltar só rapidinho naquela questão do Regional e do Major Regional Center, que eu queria entender, Cláudio, como é que funciona essa questão dos incentivos, né? Porque eu sei que tem, se você ficar na Regional Area, você pode ter mais tempo de visto do que, por exemplo, no Regional Center. Explica para a galera como é que funciona isso. Esses dois novos vistos que a Austrália está introduzindo, né, o 494 e o 491, são vistos que eles chamam de provisional, né? São os vistos que são temporários, no teor da palavra mesmo, porém eles vão sempre te oferecer um caminho para uma residência permanente, né? O 494 e o 491 são vistos de 5 anos, só que o governo colocou assim, olha, gente, vou te dar um visto de 5 anos aqui, se você se comprometer que você vai realmente morar na área que é regional e você ajudar a crescer aquela área, trabalhando, gerando renda, impostos e tal, aí eu vou te oferecer um caminho para permanência depois de pelo menos 3 anos, né? Então, esses vistos, a gente tem hoje 160 mil vagas de imigração para todos os programas, seja família, seja investimento, tudo, e 25 mil estão reservados para a área regional, né? Tanto no 494 quanto no 491, eles somam 25 mil vagas, o que é enorme, é bastante vaga para regiões menores, como as áreas regionais, as regional centers, né? Então, eu acho que estar numa área regional hoje tem bastante vantagem, seja regional center, seja regional area, exatamente para acessar esses vistos que, por mais que eles não sejam vistos permanentes logo de cara, né? Mas você sabe que basta você cumprir alguns critériozinhos que daqui a pouco você vai chegar na sua residência permanente, tá? Uma vez que você pegou esse 494, 491, seus problemas acabaram, tá? Você já tem Medicare, você já tem a grande maioria já tem a saúde pública, você já tem a grande maioria dos benefícios de um residente permanente, tá? O governo só pede que você more naquela região por pelo menos 3 anos para realmente não deixar as pessoas irem para os grandes centros, né? E que você contribua com a economia, né? Gerando renda, gerando impostos, né? Eles colocaram duas únicas exigências: 3 anos morando em área regional e trabalhando, que você tem que ter uma renda anual mínima de 53.900, tá? Que vamos colocar aí que vai dar uns 4 mil, um salário de $4.500. Como você vai conseguir esses $4.500? Eles não querem saber, a não ser que você esteja no 494, que é um visto de sponsor, porque daí você vai ter que ser sponsorado e trabalhar naquela ocupação, naquela empresa que você está sendo sponsorado. Mas o importante é você morar por 3 anos, pelo menos, em uma área, que seja Regional Center ou Regional Area, e gerar uma renda mínima sua anual de 53.900 por ano desses 3 anos. Entendi, muito bom. Então, porque são 5 anos de visto, né, durante esse período, e durante 5 anos, 3 anos eu preciso trabalhar, mas eu preciso trabalhar na minha área ou pode ser qualquer ocupação? No 494, como é um visto de sponsor, né, você vai ter que continuar trabalhando naquela ocupação que você foi sponsorado, né? Se você, então, foi sponsorado como chefe de cozinha, você não pode trabalhar com outra coisa. Você tem que continuar trabalhando nisso daí. Agora, no 491 não tem exigência nenhuma. Você é nomeado pelo Estado, o Estado espera que você trabalhe na sua área, porque ele tem aquela demanda e ele muitas vezes te nomeou por causa daquela ocupação que você tinha, mas não tem uma obrigação. Então, se você precisar mudar de área porque não está encontrando uma oportunidade na sua área, não vai ter problema. Bacana. Então, vamos recapitular aqui, porque são tantos números, né, que às vezes o pessoal fica meio confuso. O 491
Ele é o visto que substituiu qual agora, nessa nova regra? Ele substituiu o 489. Ele é um Skill Visa Points Test, tá? Esse visto é só acessível para quem está em área regional, tá? E você é nomeado pelo Estado, né? Por isso que eu falei daquela questão dos estados. Esse visto depende das regras de cada estado, que eles vão colocar algumas regrinhas de como eles vão filtrar as pessoas que eles vão convidar. Então, a gente vai ter que ir de estado por estado para saber se a pessoa cumpre todos os requisitos para ser nomeado no 491, tá? Visto de skill, 491 é skill, points test, estado. Ok. Tá? 494 está substituindo o visto 187, que é um sponsor, né? A pessoa precisa de um empregador, precisa de ter uma área na lista, mas assim, a lista é enorme de ocupações, tem mais de 700 ocupações disponíveis, né? E ela tem que ser sponsorada por uma empresa que esteja localizada numa área regional, né? Ela vai ter obrigatoriedade de trabalhar naquela ocupação que ela está sendo sponsorada, tá? Ambos os vistos, seja o 491 Points Test ou 494 sponsor por empresa, ambos são de 5 anos, ambos dão Medicare e ambos vão dar direito para a pessoa aplicar o visto permanente, que é o 191, depois de que ela cumprir por 3 anos aqueles 2 critérios que eu falei antes. E ela pode trabalhar full time também. Ela, no 494, não só ela pode, como ela tem obrigatoriedade de trabalhar full-time, porque ela está sendo sponsorada, e no 491, sim, ela pode trabalhar full-time, part-time, contanto que ela gere uma renda para si mesmo, né, através da declaração do imposto de renda de 53.900 ao ano. Muito bom mesmo. E aí, esse visto, esse 191, ele vai surgir só em 2022, é isso? Como é que funciona? Que é um visto novo também? Sim. Exatamente, porque para você aplicar esse visto 191, né, não quero entrar em muitos números aí, mas basicamente o 191 é o caminho permanente desses 2 vistos, né? Então, o 191, ele só vai entrar em novembro de 2022, exatamente porque o governo sabe que a pessoa precisa estar pelo menos 3 anos num desses 2 regional visas, né? Então, sendo que o visto começou em novembro de 2019, só vai, na verdade, 2022, né? Desculpa. 2019, 20, 21, 22. Novembro de 2022 ele entra em efeito depois de 3 anos da pessoa em um dos regional visas. Muito bom. Então, recapitulando esse tópico aí, basicamente, tem 2 tipos de visto, que é o 491 e o 494, e aí o seu caminho é provisório quando você aplica esse visto, depois de seguir todas as regrinhas que você falou, dá para aplicar o 191, e aí sim você vai conseguir se tornar residente permanente. Exatamente isso. Muito bem! Estou gostando das novidades, viu, Cláudio? Muita coisa boa. Então, só novidade boa agora. A Austrália está num momento muito bom para a imigração. Não me volte nesse canal dando notícias ruins, viu? Olha, acho que vai demorar. A gente já, desses últimos 2 anos e meio, já foi muita notícia ruim, né? A Austrália, ela, com aquela mente de Donald Trump, né? Falou, não, a gente tem que proteger o governo, os locais e tal, mas eles perceberam que eles fizeram uma grande besteira, né? A Austrália só é forte do jeito que é, só cresceu do jeito que está crescendo por causa de imigrantes, né? Então, aí acho que eles se tocaram do grande erro, da grande besteira que eles fizeram antes, e agora meio que estão tentando retomar o crescimento e estão usando a área regional porque a grande reclamação dos australianos, dos locais, é os grandes centros, né? A superpopulação nos grandes centros. Então, a Austrália ainda precisa de imigração, né? Mesmo para os grandes centros, só que precisa muito mais de imigração para as áreas mais regionais. É verdade. Então, vamos mudar de assunto aqui. Agora a gente vai falar sobre sistema de pontuação, né? Porque também teve mudanças aí recentemente, no dia 16 de novembro. E como a gente tem gente aqui no nosso canal que acabou de chegar, acabou de se inscrever no nosso canal e ainda está entendendo como que funcionam essas coisas de imigração, e tem gente que já tem um conhecimento mais avançado, vamos só recapitular, Cláudio. Explica para a gente o que é o sistema de pontuação, como ele funciona. A Austrália, ela tem um programa de Skill Visa, né? E esse programa de Skill Visa, ele precisa ter uma regra
para eles decidirem quem que eles vão convidar e quem que eles não vão convidar, né? Então, eles criam listas, né? Eles fazem pesquisas com o departamento de trabalho, emprego, para ver quais são as ocupações mais em demanda que eles têm, né? Que mais eles precisam de imigrantes, e eles fazem essas listas, falam, bom, a gente precisa desses profissionais aqui. Só que eles querem os melhores, né? Então, eles criaram um sistema de pontos, né? O Canadá também tem um sistema de pontos, a Nova Zelândia também tem um sistema de pontos, onde eles vão dar pontos para vários skills, várias habilidades da pessoa, né? Vai envolver tanto a qualificação dela, a experiência, o nível de inglês, a idade, se o seu parceiro, parceira, também tem um nível de inglês, tem uma habilidade, uma experiência, né? Tem uma ocupação na lista. Se você estudou na Austrália, para incentivar também o estudo aqui, a educação, eles acabam dando pontos também. Então, aí eles fazem uma somatória desses pontos de acordo com cada perfil, e se você tiver o mínimo de pontos para aquele visto, né, você vai poder aplicar, tá? O mínimo por lei, né, só para muitas vezes o pessoal se confunde um pouquinho disso, né? O mínimo por lei é 65 pontos, tá? Mas o governo não precisa chamar com 65 pontos. Ele não pode chamar com menos de 65 pontos. Só que ele pode colocar limites maiores, né? Então, por exemplo, para o visto 189, que também é um visto skill, né? Que é points test também, né? Com uma lista muito pequena, essa pontuação já está lá nos 80, 85 pontos, né? Por quê? É um visto que dá muita liberdade para as pessoas, né? Então, muitas vezes o cara está lá na China, o cara fala muito bem inglês, tem muita experiência, é jovem, então ele tem uma pontuação maravilhosa. Ele chega aqui, a Austrália oferece muitas oportunidades para todo mundo, né? E muitas vezes o cara chega aqui e fala, por que eu vou ser um engenheiro, vou me estressar, né? Eu vou dirigir Uber, que é muito mais fácil, eu vivo bem, né? Então, eles estão tentando aumentar a pontuação desses vistos, né? Para diminuir o número de aplicantes e eles poderem concentrar nos vistos regionais, tá? Os vistos regionais, eles dependem de cada estado. Cada estado determina quantos pontos eles vão chamar, né? Então, a gente não tem como falar de uma regra mínima para o visto 491. O visto 491 e o 190 também, que é outro skill visa que depende do estado, né? Mas não é regional, eles dependem de cada estado. Cada estado vai ter uma regrinha de pontos e outros critérios que eles vão querer cumprir, né? Estados como Sydney ou Melbourne sempre vão colocar uma pontuação mais alta, porque tem muita concorrência, é natural, né? Se você está no Brasil, se você está em outro país, você pensa em Austrália, a primeira coisa que você pensa é Sydney ou Melbourne. Então, geralmente, as pessoas vão mais para essas regiões. Por isso que é mais concorrido, né? Então, a gente não pode falar que Sydney ou Melbourne não são bons lugares para imigração. São mais concorridos, né? Então, as chances... Você vai ter que melhorar muito seu inglês, você vai ter que ganhar muita experiência, você não pode ter uma idade muito avançada, porque senão a sua pontuação vai ser prejudicada e aí você vai ter mais dificuldade em ser chamado nesses estados com cidades onde são muito concorridas, né? Já as áreas regionais, né, isso é importante o pessoal saber. As áreas regionais, o foco delas não é necessariamente os pontos que você tem, né? As áreas regionais, o que eles mais querem é te manter naquele estado, né? Então, o que eles estão mais interessados é saber que você realmente escolheu de coração aquele estado, né? Então, se você morou 6 anos em Melbourne e acabou de chegar na Tasmânia, né? A Tasmânia sempre vai olhar com desconfiança para você, né? Por mais que você tenha 90 pontos, você não criou ainda nenhum vínculo com o estado. Você está muito vinculado ainda com aquele outro estado, onde você passou 6 anos, trabalhou, estudou, fez amigos, criou uma comunidade, né? Então, é sempre importante o pessoal que pensa em buscar a área regional, vá o quanto antes, porque a área regional, ela vai te valorizar quando você realmente escolhe eles de coração, porque eles vão te nomear para um visto que você vai ser obrigado a ficar lá por 3 anos, mas eles querem te manter para sempre, né? Então, eles vão querer saber o porquê que você escolheu aquele estado. E aí, a pontuação vai ser o de menos. 65 pontos para uma área regional, geralmente já é suficiente.
Olha que bom, porque eu acho que são dois pontos bem importantes da gente citar aqui que você comentou, que é a gente vê muito seguidor que às vezes eles vão para a cidade errada, como a gente diz, né? Porque às vezes ele tinha mais chance numa cidade, mas ele acabou por falta de informação indo para uma outra e aí acaba, né, gerando mais custo, mais dor de cabeça, uma série de consequências que ele não precisava ter passado por isso. Por isso que eu falo que se você estiver ainda no Brasil, faça sua consulta, por mais que você não tenha ainda o inglês, né? Mas para você saber qual que é a cidade correta para você ir, porque isso pode mudar muita coisa, né, Cláudio? Sim, E com certeza. É importante o pessoal saber que todo estado tem uma área regional, tá? sim, Então, o estado de New South Wales, onde fica Sydney, o estado inteiro é regional, menos Sydney, né? O estado de Victoria, onde fica Melbourne, o estado inteiro é regional, menos Melbourne, né? Agora, cada estado vai montar suas regras, né? A gente tem que também entender se a sua ocupação com aquela cidade, com aquele estado, combina, né? Então a gente tem que fazer essa avaliação antes de recomendar de você ir para uma cidade ou outra, né? Muitas vezes as pessoas falam, não, eu vou para Gold Coast. Gold Coast agora é área regional, vou para Sunshine Coast, porque é praia. Legal, mas vamos ver primeiro se Queensland tem umas regras que você se encaixa, né? Não é tão simples assim como, vou para uma área regional, minha vida tá resolvida. Não, vamos estudar qual área regional você vai primeiro. muito bem. Então, recapitulando, para quem chegou agora aí, sistema de pontuação nada mais é do que uma série de fatores que tem que ser considerados para vocês somando esses pontinhos, né? E aí sim, dependendo do estado que você tiver, 65 pontos já é o suficiente, dependendo do nível de concorrência daquela profissão ou do lugar que você está, talvez você vai ter que tirar mais pontos para conseguir sair na frente. É isso? Exatamente. Então vamos lá. Então, como é que eu faço para ganhar esses pontos, né? Porque eu sei que às vezes ganha 5 pontos, as pessoas falam, 5 pontos, o que é 5 pontos? Mas pesa e pode mudar totalmente. Muito, faz toda a diferença. 5 pontinhos faz muita diferença, né? Principalmente se você está buscando uma área grande, uma regional center, né? Desculpa, uma major center, né? Sydney, Melbourne e Brisbane, né? Faz muita diferença. Assim, o sistema de pontuação dá até 30 pontos para a idade, né? Dá até 20 pontos para a qualificação, dá até 20 pontos para a experiência, dá até 20 pontos para nível de inglês e vários outros fatores aí que até eu vou dar uma introduzida aqui no que mudou, né? Mas os pilares são a idade, que vai de 15 a 30 pontos, o nível de inglês, que vai de 0 a 20, qualificação, que vai de 10 a 20, ou 0, né? Se você não tiver qualificação, de 0 a 20, experiência, que pode de 0 a 20 também, né? Tem alguns outros fatores que vão entrar nessa balança aí, né? O pessoal muitas vezes pensa, como melhorar a pontuação, né? A gente não consegue mexer na nossa idade, né? Infelizmente. Pode voltar. Qualificação é uma coisa que demora muito para você aumentar muitas vezes 5 pontos, né? Se você tem um nível técnico, para você aumentar 5 pontos, você tem que fazer um bacharel, 3 anos pelo menos, né? Se você tem um bacharel, você precisa fazer um doutorado, mais 4 anos de estudo para você ganhar 5 pontos. É muito tempo para você ganhar 5 pontinhos, né? Experiência, principalmente fora da Austrália, também demora muito para você aumentar 5 pontos. 3 anos, 2 anos, né? Qual que é a melhor forma de aumentar a pontuação? Inglês, né? Inglês, você tem 6 no IELTS ou equivalente, você não tem nada de pontos. Você aumentou 1 ponto, você já ganhou 10. Você foi para 7 mais 10 pontos, né? Se você aumentar mais 1 ponto, você já ganha mais 10, né? Então, cada 1 ponto no IELTS que você melhora, você ganha 10 pontos, sendo que de qualificação ou experiência vai te demorar 3 ou mais anos para você conseguir aumentar 5 pontinhos. Então, inglês, assim, não tem o que falar, é a melhor forma de você melhorar a sua pontuação. Muito bom. E eu ouvi dizer também que essa questão de fato ser casado, ser solteiro, também vai influenciar agora, Cláudia, é verdade isso? Sim, o sistema de pontuação sempre incluiu o Partner Points, né? Que é que quando você vinha para a Austrália com um parceiro, parceira, né? Sua esposa, seu marido, você ganhava 5 pontos se o seu
parceiro falasse inglês, tirasse pelo menos 6 no IELTS ou equivalente ali, e tivesse um skills assessment, né, a sua ocupação já validada de uma ocupação que também esteja na lista, né? Então, era bastante exigência para pouco ponto, 5 pontinhos para inglês, mais qualificação na lista, skills assessment, né? Agora, quem era solteiro ficava desprivilegiado, né? Fala, poxa, caramba, mas porque eu vou arranjar um partner para ganhar mais 5 pontos, né? Eu falo inglês. Agora inverteu, né? Qual que é a lógica da imigração, né? Uma pessoa que está vindo para a Austrália com um parceiro ou parceira que não fala inglês e não tem uma qualificação de uma ocupação que esteja na lista, ela está trazendo uma pessoa muito experiente, qualificada, que vai ajudar a economia e vai trazer uma pessoa que não vai ajudar, né? Que muitas vezes vai precisar estudar inglês, que vai precisar qualificar, ou que não vai trabalhar, né? Muitas vezes pessoa sem inglês e sem qualificação, muitas vezes não consegue nenhum trabalho muito bacana, né? Então, muitas vezes, essa foi a lógica da imigração. Quem é solteiro está trazendo 100% na sua aplicação de pessoas qualificadas e experientes para a Austrália, que vão trazer um grande benefício. Quem é casado ou tiver um partner, vai ter que também trazer uma pessoa que seja qualificada e experiente para trazer 100% e ganhar a mesma pontuação de um solteiro, né? Então, vai ter separação por aí, hein, Cláudio? Até que faz sentido, né? Até que tem essas vantagens aí de ser solteiro, ou então você ser casado com uma pessoa que fala inglês e tenha qualificação, experiência, uma ocupação que seja analista, né? Boa. Então, fica assim, quem é solteiro ganha 10 pontos automaticamente, né? Uma vantagem bastante legal. Agora, quem tem um parceiro ou parceira que fala pelo menos inglês, tire ali um competent English, né? 6 no IELTS ou equivalente, já recupera pelo menos 5 pontinhos desse aí que os solteiros têm, né? Agora, se o seu parceiro ou parceira, além de falar inglês, ainda tiver uma qualificação, experiência em uma ocupação que esteja em demanda na Austrália, vai ganhar mais, vai ter a mesma pontuação de um solteiro, 10 pontos. Olha que beleza, que bom, hein? Muito bom. É bem interessante essa lógica, né? Uou, muito bem. E aí, para o sistema de pontuação, uma pergunta que eu também tenho agora, todos esses processos, quanto você já tinha falado do anterior, né, do 491 e do 494, eles precisam fazer skill assessment, isso reconhecer a profissão agora através dos órgãos competentes aqui na Austrália? Sim. Então, todo visto regional vai precisar de skills assessment, tá? Então, o pessoal que está pensando em ir para uma área regional, né, buscar uma qualificação, qualquer coisa, primeira coisa, já pense em skills assessment, pense em validação da ocupação na Austrália, né? Então, vai ter que passar por um processo, não tem como fugir, né? Então, é importante a pessoa, antes de fazer a loucura, vir para a Austrália, mudar para a área regional, qualquer coisa, fazer uma consulta para ver se você é elegível aos skills assessment. Se você não for, a gente vai orientar como você ser, né? Muitas vezes falta um pouquinho de qualificação, às vezes falta um pouquinho de experiência, a gente vai falar, então, hoje você não é, mas aproveita que você vem para a Austrália, faz isso daqui, isso aqui, isso aqui, você vai ser elegível, além do visto regional, você também vai ser elegível para o skills assessment. Às vezes a gente menospreza esse tipo de coisa, mas eu tenho amigos, por exemplo, que deixou de conseguir ser reconhecido, né, na profissão dele lá pelo Skill Assessment, por às vezes faltar, sei lá, 3, 4 meses de experiência na empresa que trabalhava anteriormente. Então, se no Brasil tivesse ficado só mais 3, 4 meses, poderia ter conseguido, né, o Skill Assessment. Então, é importante, né, falar com um especialista. Eu vou até deixar aqui os contatos da Seven aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser marcar uma consulta. Vocês têm especialistas, né? A Carol é especialista nisso. Inclusive, já fiz vários vídeos com ela no canal, né, sobre cada área, e ainda a gente tem vários vídeos gravados que eu vou soltar aí até o final do ano sobre isso, porque cada área tem uma especificidade. Então, a gente já falou de TI, a gente já falou de Betaccess, enfim, depois vocês entram lá e assistem no canal do YouTube. E é importante, Débora, também lembrar o pessoal que, para não demorar isso, né, muitas vezes as pessoas já estão aqui na Austrália há 2, 3, 4 anos, e esses órgãos, eles pedem o que eles chamam de recency, né, de experiência. Então, não pode deixar a experiência ficar velha, né, porque se a experiência fica velha,
aí muitas vezes a gente não consegue mais fazer. Por mais que você seja super experiente, se sua experiência foi muito tempo atrás, a gente não consegue mais fazer. Então, é importante fazer o quanto antes. Né? Tem uma validade. Sim. Uhum. Então, eu também vou deixar as listas, né, dos estados que você comentou aí dessas mudanças, vou também deixar aqui nos comentários para vocês, porque tem várias listas, né, não é só um link, porque às vezes as pessoas perguntam, qual é o link das listas de demanda? Peraí, qual delas você quer? Porque tem tantos, né, Sim, cada estado vai ter uma lista, né, cada visto tem uma lista diferente, né? Agora, os estados, o pessoal não pode só olhar a lista do estado, tá? Tem que olhar os requerimentos de cada estado, porque muitas vezes o pessoal já começa a consulta assim, olha, eu vi que minha experiência está em demanda em Victoria, tá? Então eu quero começar o meu processo, vamos aplicar. Tá, mas calma aí, vamos ver, você qualifica para Victoria, né? Então não é só ver se sua ocupação está na lista ou não, né? A gente tem que ver se está na lista, se você cumpre todos os requerimentos também. Muito bem. Nossa, quanta coisa! Muita coisa nova. Então, agora vamos para um outro assunto que, na verdade, eu só quero pincelar aqui para vocês, porque às vezes vocês perguntam, né? A gente fez uma live anterior sobre quais são as vantagens de estudar agora em WA, porque as regras mudaram recentemente, né, Cláudia? A gente fez uma live sobre isso. Então, todas as informações já estão lá no nosso canal do YouTube também. Mas tem alguma coisa que mudou no dia 16 com relação a esse assunto, Cláudio, ou não? Não teve nenhuma mudança no dia 16, a não ser a oficialização daquilo que a gente já tinha conversado antes, mas por enquanto só mudou as regras da imigração, tá? O estado de Western Australia ainda não divulgou lista, tá? A gente vai ter uma palestra aqui em Perth, no escritório da Seven Information Planet, no dia 27 de novembro. Se Deus quiser, até lá o governo vai ter divulgado isso daí, senão eu vou ter que adiar essa palestra, né, porque não vai ter muita informação. Mas a gente, aí, se tiver tudo certinho, até o dia 27, a gente vai estar presente aqui. Todo mundo que tiver como vir na palestra do dia 27 em Perth, vai ser bem bacana, que a gente vai passar a oficialização de tudo aquilo lá que a gente já conversou na live anterior. Muito bom. Eu tenho muita gente agora que, principalmente seguidor, né? Porque como eu morava em Perth, muita gente que assiste o canal quer ir para Perth, porque a cidade é maravilhosa e tudo mais. E aí, com certeza, eu recomendo. Você é suspeita, né? Você mora aí, poxa. Eu sou suspeita. E agora o último assunto. Pode falar. Não, é só. Então, a gente muita gente está me perguntando: cadê a lista de WA? Cadê a lista de WA? A gente ainda não tem, tá? Eu peço só para o pessoal curtir a página da Seven, ficar acompanhando a gente lá, que assim que tiver, a gente vai colocar lá. Bacana, muito bom. Então, agora para a gente finalizar a nossa live, né, dos assuntos que eu tinha colocado aqui no meu roteiro aqui para a gente seguir, com relação ao DAMA, né, que é um tema aí que um programa, né, que muita gente tem dúvidas e acha que é a melhor solução e não necessariamente depende caso a caso. Mas conta pra gente, Cláudio, o que mudou? Mudou alguma coisa agora no dia 16 para esse assunto de DAMA? Não, o Dama continua a mesma coisa que era antes, não teve nenhuma alteração no dia 16. O que eu posso falar do Dama, o Dama continua sendo uma ótima opção para certos casos, né? Principalmente para quem já está com a idade um pouquinho mais avançada, liberando os 45, né? Que não conseguiria o visto de outra forma, né? O Dama é uma boa opção. Para quem não tem muita experiência para ser sponsorada num 494, por exemplo, que precisa de 3 anos de experiência full-time, o Dama continua sendo uma boa opção também, né? Alguns Damas pedem 1 ano de experiência, né? O Dama também, ele inclui ocupações que não tem nenhuma outra lista, né? Então, motorista de caminhão, né? Cuidador de idoso, né? Não tem nenhuma outra lista, só tem no Dama. Então, se você tem uma dessas ocupações que só vai ser acessível pelo Dama, o Dama é uma ótima opção. Quem tem pouco inglês, muitos Damas não exigem tanto inglês, né? Então, continua sendo uma ótima opção, não mudou nada, continua sendo uma boa opção para certos casos, né? Mas a gente tem que avaliar se o Dama é para todo mundo, né? Porque também é um visto de sponsor, né? Você vai ter que ir para uma área que, sim, o Dama geralmente, sim, são regiões mais remotas, talvez com exceção de Adelaide, lógico, né, que é uma área, um regional center agora,
mas são áreas bem remotas e você vai ter que conseguir um sponsor, né? Através do Dama. Então, é uma boa opção para quem não tem outra. Atualmente, quais são as principais cidades que tem o Dama? A gente tem um Dama para o estado inteiro de South Australia, tem um Dama específico para a cidade de Adelaide, a gente tem um Dama para o estado inteiro de Northern Territory, né, que inclui Darwin também, a gente tem um Dama em Kalgoorlie, que é a 7 horas inland, né, para dentro do continente aqui do estado de Western Australia, um na região de Warrnambool, em Victoria, outro no norte de Queensland, na região ali de Cairns, né? E um na região de Orana, no estado de New South Wales. Então, são 6 damas do total que já estão ativos, e o governo vem negociando com outros também, outras regiões. Agora, nunca vai incluir uma cidade muito grande. A Adelaide foi bastante privilegiada, porque agora eles até falaram que as cidades que são regional areas, né? Elas vão ter prioridade na negociação de damas, né? Então, Perth, por exemplo, vai ser um pouco mais difícil de ter algum dama, né? Hobart, na Tasmânia, vai ser um pouco mais difícil. Gold Coast é difícil. Então, tem outras regional areas, que são regiões bem remotas, né? Provavelmente o norte de Western Australia também está negociando dama, que muito em breve é capaz de incluir também algumas vantagens para esse visto. Muito bom, Cláudio. Muito bem mesmo. Olha, adorei as notícias de hoje, gostei mesmo. Pode voltar com mais boas notícias quando você quiser nesse canal. E eu também queria dizer, enfatizar, porque às vezes a gente ouve uma live, né, e acaba tomando decisões precipitadas, porque aqui a gente está falando, tentando explicar de uma forma bem esmiuçada para vocês, mas isso não quer dizer que é uma receita de bolo, né? Que todo mundo tem que seguir as mesmas coisas, porque estratégias elas mudam a todo momento, e é por isso que existe o agente de imigração. Caso contrário, nem precisaria existir, estudar tanto, né, Cláudio? Porque você deve ter passado o final de semana inteiro enfurnado para poder saber dessas informações e passar para a gente. A partir do dia 16 sábado, foi meu fim de semana inteiro estudando, né? A segunda-feira eu tinha consulta marcada, mas eu tive que pedir para a Laura remarcar. Eu falei, gente, eu nem consegui me inteirar de tudo que aconteceu, né? Dá uma adiadinha nessas consultas para a gente ter um pouquinho mais de informação. E tem muitas consultas nos próximos dias que eu também provavelmente estou pedindo para o pessoal deixar um pouquinho mais para frente, porque a gente está na dependência das listas dos estados, né? Até agora, só quem está aceitando aplicações para os novos vistos, né? O estado da Tasmânia e o estado de Vitória, né? Todos os outros ainda falaram, a gente vai no dia 9 de dezembro, a gente vai no dia tanto, a gente vai só em janeiro, né, como New South Wales, interior de New South Wales, só vai começar a aceitar aplicações provavelmente começo de janeiro, né, do ano que vem. Então, a gente ainda está digerindo todas as informações e a gente ainda está buscando as informações conforme elas vão acontecendo. Peço novamente para o pessoal ir nos seminários que vão acontecer na maioria das cidades da Austrália, que a gente vai fazer, eu e a Juliana, e que lá a gente já vai passar um pouquinho mais de informação sobre aquela região específica, e também ficar ligado no Facebook, no Instagram da Seven, porque lá a gente sempre posta quando tem novidade. Muito bom. Eu queria saber se você ainda tem um tempinho, porque eu sei que a sua agenda é tem bastante consulta, né? Mas só para a gente responder, sei lá, umas 3 perguntinhas, a gente pode? Sem problema. Então tá bom, deixa eu bater o olho aqui, dar uma olhadinha nas perguntas. A Alexandra, ela colocou aqui, qual a diferença das possibilidades de imigração entre Gold Coast e Adelaide? Olha, vamos voltar naqueles 2 vistos, né? O 494 é um employer sponsor, né? É um sponsor de um empregador. Você pode aplicar isso em Adelaide, você pode aplicar isso em Gold Coast, porque ambas são regional, né? Agora, o 491 depende do estado, né? Então, a gente vai ter que esperar as listas de Queensland e de South Australia. De South Australia, pelo que eu vi, até hoje eu tinha olhado de manhã, ainda tem ali algumas restrições que eles ainda não liberaram para o 491, mas já estão aceitando para o 494. Então, 491 depende do estado. A gente vai ter que esperar as listas dos estados, as regras dos estados, para a gente poder falar
qualquer coisa, né? Agora, o 494, para quem já tem uma ocupação numa lista de demanda, tem um sponsor, né? Tem pelo menos 3 anos de experiência, Gold Coast vai funcionar exatamente da mesma forma do que Adelaide. Muito bom. Agora a Caroline perguntou aqui, Graduate Visa de Perth dá PR? Pode dar, né? O Graduate Visa é um caminho para você construir a sua história do PR, né? O Graduate Visa, inclusive a gente não falou isso do Graduate Visa, é importante, hein? Vou voltar um pouquinho aqui. Por isso que é importante as perguntas. Olha só, tanto assunto que a gente passou em branco isso daí. Graduate Visa, se você fizer um bacharel, mestrado ou PhD em Brisbane, Sydney ou Melbourne, naturalmente você ganha 2 anos de Graduate Visa, 2 a 4, né, dependendo da sua qualificação. Se for PhD, vai ser 4 anos, se for bacharel ou mestrado normal, vão ser 2 anos, tá? Se você estudar esse mesmo mestrado, por exemplo, ou esse mesmo bacharel em uma Regional Center, você vai ter esses mesmos 2 anos e vai poder estender por mais um. Então, você vai ter 3 anos de visto de trabalho depois dos estudos. Agora, é a grande vantagem da Regional Area, que não é Regional Center, né? Se você estiver numa Regional Area, como, por exemplo, Darwin, ou Cairns, você vai ter os mesmos 2 anos de Graduate Visa normal. Agora, se você continuar morando numa Regional Area, você ganha mais 2, né? Então, você estuda 2 anos de mestrado e ganha 4 anos de visto de trabalho para depois. Então, falta de experiência que não vai ser, de tempo para você ganhar experiência não vai faltar. Olha, várias vantagens aí para o Graduate Visa também, né? Sim. A menina perguntou do se dá PR. O caminho é o mesmo, 491, 494, os outros Skill Visa, 190, 189. Às vezes as pessoas usam o Graduate Visa para poder atingir um requerimento de experiência de trabalho para fazer um Skills Assessment ou para aumentar a sua pontuação, né? Então, pode dar uma PR sim. Então, eu visto aí que tá essa ponte aí, né? Ajuda, né, as pessoas. Ajuda bastante, né? Ajuda com certeza. Boa. A Fernanda perguntou aqui, Cláudio, se eu estou em Gold Coast ou em Perth, antes de virar regional, ganha 5 pontos por ter estudado em regional? Ganha. Né? Então, se você estudou em Perth, ou está estudando em Perth ainda, quando você for aplicar, eles vão ver. Estudou em uma Regional Center Area, né? Vai ser de acordo com aquela regra. Então, Perth virando regional, né? Todo mundo que está estudando vai ganhar os mesmos 5 pontos de quem tivesse estudado numa Regional Center desde o começo. Muito bom. A Marina também perguntou aqui, o curso de carpintaria, você acha que será mais fácil aplicar em WA ou em Sunshine? Novamente, a gente vai ter que esperar as regras dos estados, né? As listas dos estados ainda não foram divulgadas, só Tasmânia ou Victoria, que deixaram suas regras bem claras já, mas a gente vai ter que esperar as listas dos estados, as regras dos estados, para poder fazer qualquer plano, né? Muito bom. Eu acho que é isso, Cláudio. Tem bastante pergunta aqui, mas depois a gente pode ir respondendo com calma, uma por uma. Mas eu queria muito agradecer aí a sua presença aqui no nosso canal, por trazer informações tão relevantes. Essas informações valem ouro, né? Tem muita gente que acaba cobrando até esses vídeos, essas informações aí que você está dando de graça para o pessoal. Então, quero, de novo, agradecer muito aí pela sua presença e por todo o seu conhecimento. Eu que agradeço, é sempre uma oportunidade muito boa estar aqui no seu programa, né? Porque é assim, o pessoal muitas vezes. Eu sei que a consulta acaba sendo um pouco cara, né? Muitas vezes o pessoal não consegue marcar, também muitas vezes disponibilidade, porque quando tem mudança, né? Nossa agenda lota, né? Então, eu tento. A gente está fazendo essa rodada de palestras, esses vídeos, exatamente para, pelo menos, adiantar bem para o pessoal já ter uma noção, para depois, quando começar a aparecer todas as regras que a gente ainda está devendo, né, que são os estados, definindo suas vidas, a pessoa poder marcar uma consulta com a gente e a gente traçar um plano com calma, né? Então, já é um pouquinho de informação para as pessoas ou já planejarem de acordo com o que já está disponível, ou esperar um pouquinho mais até receber mais informações, poder ir na palestra ou fazer um atendimento. Muito bom. Então, tá bom?
agradecer aí novamente, vocês também que participaram dessa live, porque sem vocês a gente, né, não faz sentido estar aqui, e desejar uma ótima semana para todos vocês. Até a Boa próxima. semana para todos, obrigado. Tchau. Tchau.